Pai, eu queria que você me desse aquela aula que você preparou sobre o objeto e método da psicologia. E aí eu vou te perguntar quando eu não entender alguma coisa, tá? Ok. Vamos começar por estabelecer as bases filosóficas disso. O que é a vida do ponto de vista formal? Ou seja, o que é uma definição formal? É uma definição analítica da vida. Ela é verdadeira porque ela é analiticamente completa. Se ela se aplica ou não, é uma questão empírica. Mas você precisa ter uma definição analítica, porque a definição analítica vai te dar uma verdade apodítica. A base dela é a própria consistência dela. Essa, Só uma, pode falar. uma, uma interrupção aqui. É, explica a definição de apodítica que você me explicou quando era criança e é perfeita. Tipo, nunca mais esqueci. Ápodo significa sem pé. Apodítico é o, por um lado, o Barão de Munchausen levantando a si próprio, puxando o próprio rabo de cavalo para sair do atoleiro, da areia movediça. Né? Por outro lado, é um tipo de definição que obedece a uma verdade tautológica, ou seja, a um conjunto de congruências que se ajusta a um conjunto de premissas. Por exemplo, a geometria analítica ela tem um conjunto de premissas. Dentro daquele conjunto de premissas, você pode construir um monte de teoremas. Teoremas são suposições que você pode testar uns com os outros em termos da sua verdade analítica e eles serão verdadeiros dentro daqueles pressupostos. Né? A verdade analítica ela é apodítica porque você tem que aceitar os pressupostos. E os pressupostos, eles são um gesto de aceitação. Né? Você vai lembrar da incompletude do Gödel, o que o Gödel mostrou é que não existe nenhuma verdade analítica que não seja apodítica, ou seja, não é possível provar a verdade de nenhum sistema formal sem sair do sistema e basear o sistema em algum tipo de premissa. Não é? Tem um monte de repercussões dessa ideia do Gödel e o desespero dos materialistas, porque essa é basicamente a prova formal de Deus. Né? Ele mesmo ficou angustiado com isso, falou com o Karl Popper falou, olha, eu também sou ateu, mas você provou, põe lá, velho, deixa o pau quebrar. E os ateus que se virem para desmontar a sua prova. Mas, basicamente, você precisa de uma definição apodítica para você poder construir uma disciplina científica, porque você tem que ter uma definição. E a definição, a psicologia é necessariamente uma ciência da vida. Não existe psicologia da não-vida. Por exemplo, você não pode falar da psicologia de um programa de computador, porque o programa de computador ele obedece a um programa, não é? Mas isso eu não vou entrar muito fundo nisso. Mas a definição formal da vida, que para mim é a grande conquista da dupla formada pelo Humberto Maturana, um biólogo de altíssimo gabarito, o cara que explicou junto com Thornton Wiesel como é que funciona a visão, por exemplo, e o Varela. Francisco Varela, que é um excepcional matemático e epistemólogo. E eles deram uma definição formal de vida que é analiticamente irrefutável. E eu nunca consegui encontrar uma vida que fosse um contra-exemplo disso. Então, até agora, essa definição formal de vida, ela resiste ao teste analítico e ela resiste completamente ao teste empírico, porque todas as vezes que eu encontrei algo que eu chamasse de vida, essas propriedades estavam presentes. Qual é a definição de formal de vida? Você tem uma membrana que delimita um espaço e, portanto, divide o espaço em fora e dentro. Essa divisão ela é objeto de uma disciplina matemática chamada topologia. A gente estudou isso junto no Barabás. A gente ficou bom nesse negócio de topologia, né? Você fez, o seu TCC tinha a ver com topologia e tal. O que significa o seguinte, você imagina uma esfera. O espaço interno da esfera é separado do espaço externo por uma membrana, ok? Na vida,
A membrana, ela regula o fluxo de trocas entre o externo e o interno de uma forma ativa. Porque as regras internas do espaço da vida são regras necessariamente mais complexas do que as externas. Por quê? Pensa numa ameba. O que a ameba tem que fazer? Ela tem que se movimentar num determinado espaço e ela tem que deixar entrar dentro dela aquilo que pode ser nutriente e manter fora dela aquilo que vai ser tóxico e venenoso. O que é nutriente? É tudo que permite a ameba continuar sendo ela mesma, não é? Uma vida, a ação dela é o que o Maturana e Varela chamam de enação, enación ou enacting, em ação, é uma ação em processo, não é uma ação separada e ela tem uma dimensão de movimento e ela tem uma dimensão estática. Qual é a dimensão de movimento? A ameba está se movendo em relação ao objeto que ela vai, por exemplo, vai fagocitar uma bactéria. Ela está se movendo em relação à bactéria. E qual que é a parte estática da ameba? Ela tem que fagocitar a bactéria de uma maneira tal que ela só passe para dentro dela, do espaço interno dela, o que é nutritivo. E o que é tóxico fica do lado de fora. E aí acontece o seguinte, isso coloca a vida numa situação bastante particular. Por quê? Porque o mundo material, ele é completamente regular. O que quer dizer isso? Todas as regras do mundo material se equivalem. Não há uma prioridade entre elas, embora haja alguns pensadores que acham que a física é mais fundamental da ciência, isso é bobagem. A física é o nível mais primitivo ou elementar de descrição que a gente consegue fazer. Mas ela não é mais fundamental que a química, porque a química obedece às leis da física. Você pode falar o contrário, você pode falar que a física obedece às leis da química. Isso aí é só de eu comecei a contar daqui para lá ou de lá para cá. Isso é uma bobagem. Não tem a menor sustentação a ideia de que a física é mais fundamental do que a química. E estou citando tanto que a físico-química se tornaram físico-química. Né? Inclusive, as leis do eletromagnetismo, que são leis físicas, se aplicam à química, assim por diante. Então, o que acontece no espaço externo? Não há hierarquia. As leis se equivalem, não há prioridade entre elas, ok? Mas no espaço interno, vamos considerar voltar na ameba e vamos pensar na membrana. Se a membrana se romper, a ameba dissolve. Tanto que, por exemplo, o sabão mata a bactéria, por quê? Porque o sabão dissolve a membrana. Se ele dissolve a membrana, o ser da ameba desaparece. Então, o que é o ser vivo? É uma identidade. Uma identidade que se mantém a mesma enquanto muda aspectos dela. A ameba comeu uma bactéria, aumentou a carga de açúcar, fagocitou a bactéria, jogou fora o resíduo, manteve aquela proteína, aqueles açúcares que ela capturou, e incorporou esse açúcar no funcionamento interno dela e produziu o quê? Ela mesma. Recuperou sua membrana, energizou suas mitocôndrias, percebe? Uhum. Então, o que ela produziu ali foi a própria identidade. Então, no ser, na identidade, há uma hierarquia. Por quê? Porque a manutenção da identidade é prioritária. Qual é o propósito do ser vivo? É continuar vivo. Qual é o propósito da vida? É continuar vida. E aí você pode pensar, por exemplo, o meu ser vivo no sentido material, ele vai morrer, velho. Eu já comecei a me dissolver, você já percebeu esse detalhe, né? Minhas membranas já não são como eram antigamente. Mas há uma continuação do meu ser
e espiritual em você, nos meus netos. Fala. Você falou que o mundo externo, né, ele é menos complexo do que a vida, o ser vivo, certo? Você quer dizer nesse sentido de hierarquia? Ele é menos complexo porque, como nele não há hierarquia, você consegue estudar o mundo externo em qualquer nível com mais ou menos as mesmas regras. O mundo material, veja, Ele é mais previsível. Ele é completamente previsível. O mundo material é completamente previsível. Ele é tão previsível que você consegue criar, por exemplo, esse negócio que funciona com uma coisa chamada eletricidade, cuja definição precisa, ontologia, a gente não pode saber. Se a gente pega um ser bem primitivo, que nem a ameba, ela é bem previsível também. Sim. O que você quer dizer, então? Eu não sei se eu entendi bem. A ameba... As regras da ameba são bem previsíveis. Elas são porque a gente consegue estudar a ameba e entender o sistema complexo da ameba. Mas ela é previsível em relação a um ambiente que a gente consegue descrever num nível muito elementar. O ambiente químico dela. A ameba é descritível, é previsível no ambiente químico dela. Uhum. Se você tira ela daquele ambiente químico, ela morre. Então ela é uma vida que, ela não é uma vida separada, ela tem uma identidade, certo? Inclusive eles falam assim, quando a ameba se divide é a mesma ameba. Isso é idiota, não é a mesma ameba. Embora elas tenham se dividido e mantido a carga genética, se uma tocar na outra, uma fagocita a outra. Então esse negócio de que elas são a mesma ameba é idiota. Uhum. Isso não combina. Queria falar que um gêmeo é igual ao outro. Isso é bobagem, não é? Há uma regra para você entender essa identidade da ameba, da matemática, uma regra analítica, uma regra formal, que a gente chama de diferença simétrica. Quando você tem dois conjuntos tais que há um elemento em A, conjuntos A e B, tem dois conjuntos tais que há um elemento em A que não pertence a B e há um elemento em B que não pertence a A, esses dois conjuntos são diferenciáveis por uma propriedade deles. E a ameba acabou de se dividir, se separiu. Nesse momento, você tem um centro da ameba que não é o centro da outra ameba. Elas já são duas amebas. Tá, mas ainda assim eu tô com dúvida. A ameba, vou comparar aqui, por exemplo, um evento aí, vou pegar um recorte do mundo externo. Sei lá. Climatologia, por exemplo. Isso, a ameba é mais previsível que o clima. Muito mais. Muito. Mas ainda assim, você está dizendo que o mundo externo é mais previsível, menos complexo. Mas a ameba só é previsível no mesmo sentido que o clima poderá ser previsível em algum momento. Ok? Tá. Ou seja, você pode dizer, por exemplo, que a ameba vai se dirigir para a direita nesse labirinto em T, porque a concentração básica de K é maior do que aqui. Tá. Ou que ela vai se dirigir para a direita nesse labirinto em T, porque aqui é mais escuro do que aqui. Certo. Ok? Uhum. Mas vamos supor que você coloca o básico desse lado e a luz desse lado, o básico do outro lado e o escuro do outro lado. Você vai colocar 150 amebas, elas não vão agir todas do mesmo jeito. Algumas vão para o lado da luz, isso é empírico, você pode olhar lá nos estudos, eles mostram isso. Tá. Tanto que, mesmo em relação a essa preferência pelo açúcar e pela luz, a ameba tem uma hierarquia. Existe uma hierarquia do tipo, isso é mais importante que aquilo. Por exemplo, no caso da ameba, se ela estiver com fome, o açúcar é mais importante que a luz. Então, essa definição é interna à ameba, ela não é externa à ameba. Nesse sentido, ela é imprevisível. A definição do clima não é interna ao clima, ela é externa ao clima. Tá, eu acho que entendi. Eu tenho mais umas dúvidas, A mas se eu ficar formalização perguntando, que você estuda, que você cria para estudar o clima, é uma formalização que te coloca numa condição de impossibilidade de medir todas as variáveis ao mesmo tempo, porque você não consegue medir todas as variáveis, não é porque elas não são mensuráveis e previsíveis. Uhum. A mensuração que você faz da ameba, a ameba tem muito menos variáveis que o clima, e ainda assim ela tem
um fator de imprevisibilidade. Ela pode virar para a direita ou para a esquerda, inclusive com aquela história da planária, lembra que eles moeram e deram para outra planária comer? Não lembro. A planária um tipo de ameba, né? É Não. um pouco mais, mas é protozoário. Não, É. não, ele é multicelular. É multicelular. É aquele que sabe aquela. Desculpa. Mas depois você explica melhor a planária. A planária, você pode ensinar uma planária a ir para o lado claro, Tá. dando um leve choque do lado escuro. Depois dela aprendeu a ir para o lado claro, você pode tirar o choque que ela vai entrar. Então ela aprendeu. Aquela planária é diferente de uma outra planária que nunca aprendeu. Ok? O clima não aprende. O clima não aprende. Um furacão não ensina o clima a fazer outros furacões. Percebe? Isso é um assunto que dá muita discussão, porque Muita. aí já surgem várias dúvidas aqui, mas continua a aula, senão a gente não. Não. Vamos, Depois eu vou te perguntar parar sobre esse por aqui, assunto. porque eu tenho. Meu horário já terminou, mas a gente daqui a gente já consegue andar um pouco, né? Então eu vou te perguntar então, porque tem mais dúvidas sobre isso. Não, tranquilo, mas a gente grava a próxima aula. Tá, minha Pode dúvida é a gravar no seguinte, final de semana. rapidinho, só pra você me explicar. Fala. Uma planária é um organismo bem mais complexo, uma ameba, né? Aí Tudo você bem. pega a planária e moe a planária. E dá ela de alimentação para uma outra planária virgem. Ela vai herdar as preferências da primeira Sim, planária. mas aí a gente consegue entender isso por um mecanismo celular ali. Isso, o mecanismo. Tudo bem. O que eu... Pegando ainda um modelo bem simples, a ameba, A ameba. certo? E comparando com o modelo do clima. Isso. Eu ainda entendo que... Eu não consigo entender como que... É o número de variáveis que você precisa entender para explicar o funcionamento da ameba é muito pequeno e, portanto, você consegue descrevê-la, entendê-la, prevê-la e controlá-la, porque o número de variáveis que você está manipulando é muito pequeno. Você não consegue fazer isso no clima porque você não consegue descrever o clima, você não consegue construir uma descrição sincrônica do clima. Pensa no negócio da borboleta lá, que bate a asa aqui e gera um furacão não sei aonde. Você não consegue descrever todas as borboletas ao mesmo tempo, não cabe. Ok? Mas você consegue fazer um cálculo que mostra o impacto da borboleta batendo asa. Se você consegue fazer esse cálculo, o que você tem ali? Você tem um excesso de complexidade em relação à sua ferramenta de mensuração. Mas não é uma imprevisibilidade conceitual. É porque talvez seja uma contaminação materialista no meu pensamento, no raciocínio, mas quando você falou da ameba, né, você coloca lá uma quantidade de amebas num labirinto, né, uma encruzilhada ali, e ela vai escolher um lado ou outro. Aquilo também dá para explicar, entendendo todos os elementos daquele sistema? Dá. E a dinâmica entre eles? Dá, mas é um sistema bastante simples. E a agência da ameba, ou seja, a capacidade dela de escolher um lado ou outro do labirinto, é uma agência quase mecânica. Ela não é completamente mecânica, mas ela é quase mecânica. Sim, é isso mesmo que está me confundindo. Porque ela é quase mecânica. É como se ela fosse... Assim, é como se ela fosse. Mas você percebe que, em conceito, ela não é mecânica. Ela se tornou mecânica porque você aprendeu a entender o funcionamento da ameba acoplada com o meio dela, e você precisa da descrição precisa do meio para descrever o comportamento dela. A ameba dificilmente vai agir contra as determinações do meio. Certo. Ok? O clima não vai agir, mas ele vai vai obedecer a mesma coisa, não é? Não, pera. Volta na ameba. A ameba não vai. Tá. Mas o rato vai. O rato pode agir contra o meio. Sim. E a ameba pode agir de uma forma diferente do clima. Por exemplo, a nutrição interna da ameba diminui, a quantidade de energia dela diminui, ela pode se tornar mais ativa em vez de menos ativa. Ah, é? Porque ela precisa de açúcar, ela vai começar a se movimentar mais freneticamente. E isso é o contrário
É isso. da regra, percebeu? Aham. Isso vale para a ameba, para a planária. A vida pode fazer um movimento, por exemplo, eu posso, em função de preservar a minha vida, digamos, espiritual, pular na frente de uma bala para que você não morra. Eu tô tentando. Conceitualmente, Claro. é um grau de liberdade analítico, ele não é um grau de liberdade empiricamente consolidado, porque você controla o sistema da ameba fazendo a descrição completa do meio externo dela. Por isso que você consegue descrever o comportamento da ameba, porque você sabe a descrição completa do meio externo dela. Então ela está dentro de uma coisa, e aí há uma ilusão de descrição mecânica, e não uma compreensão mecânica exata da coisa. Por quê? Então, porque conceitualmente, ou seja, no nível analítico, a ameba tem uma liberdade de escolha. Pode ser 1 sobre 30 milhões, mas continua sendo uma liberdade de escolha. O clima não tem. O que nós não sabemos é descrever todas as variáveis do clima, é só isso. Entendeu? No clima, o erro está no nosso método. Na ameba, a liberdade está no sistema interno dela. Se ela consegue fazer uma escolha que vai contra a premissa de manter a membrana em algum momento, a premissa de manter a membrana depende de uma escolha que é interna à ameba, embora sendo responsiva ao ambiente dela. e outra dúvida é, quando você fala sobre essa hierarquia, você. Eu vou te perguntar o que está na minha cabeça, deixa eu tentar formular. Você está explicando aí no nível da célula. Aham. Eu posso extrapolar isso também para o nível, por exemplo, do sistema neural, conjunto de células, ou, sei lá, sistema tegumentar. Todo sistema vivo é inerentemente hierárquico. Se ele tem uma regra, continue vivo. A regra, ela se aplica no nível celular, no nível de tecido, no nível de... A regra não. Isso é um propriedade. princípio, uma propriedade. Eu, na minha percepção, nunca encontrei um sistema vivo que não fosse inerentemente hierárquico. Pode ser que tenha algum, mas a pessoa teria que me mostrar um sistema. Isso aqui é um sistema vivo e é inerentemente hierárquico.